Meus amados, vamos para uma meditação hoje, dando continuidade, meus amados, às características do servo de Deus, fiel, certo? Hoje nós vamos falar sobre a quinta característica, que é a perseverança na obra de Deus, meus amados. Quando a pessoa é perseverante, Deus se agrada e Deus ama muito. E nós temos muitos exemplos de servos perseverantes, glória a Deus, como a gente pode saber, como Jó, como Abraão, como Ana, como os discípulos do Senhor, sabendo tudo que ia passar, mas eles foram perseverantes. Glória a Deus. Meus amados, a perseverança, a pessoa que tem perseverança ou confiança em Deus, ele resiste a toda dificuldade. Não tem dificuldade para ele. Ele sempre está ali perseverando, porque sabe que Deus proverá. As provações nunca desiste. Diante das batalhas, das perseguições, a sua fé é inabalável. Porque a gente que persevera é um sinal de fé. E Deus se agrada muito e ama muito. Glória a Deus. Por exemplo, Jó, um homem perseverante, um homem que tinha a riqueza que ele tinha, a família linda que ele tinha, tudo do bom e do melhor. E o inimigo foi da presença de Deus, e Deus fez aquela pergunta para ele, se ele tinha visto Ló, e ele foi e disse, também com aquela rama de riqueza, disse, pois tudo bem, não toca na vida dele, toca só no corpo dele. E todo mundo sabe o que aconteceu. E Jó perseverou até o fim. Seus amigos chegaram para que ele murmurasse contra Deus, para que ele pudesse pecar contra Deus, e ele jamais se levantou contra Deus. É um sinal, um dos livros muito importantes, e que nós devemos nos espelhar no dia a dia, na nossa dificuldade, e perseverar sempre, estar fazendo a vontade de Deus. Outro homem de exemplo é o José do Egito, meus amados. José, chamado pelos seus irmãos como sonhador. Mas se não fosse ele ser um sonhador e ele ser perseverante, tendo passado, sendo vendido como escravo, tendo passado daquele tempo todo na cadeia, e tudo, ele não imputou a culpa a seus irmãos logo depois. E nunca imputou. José nunca teve esse pensamento dos seus irmãos, porque ele confiava e sabia que era plano de Deus. É outro sinal de perseverança. Mesmo na cadeia onde ele estava, ele contava as grandezas de Deus para aqueles encarcerados que estavam com ele na cadeia. Ele não reclamava. Ele sempre estava ali e louvava a Deus e dizia que tudo era providência de Deus. Mesmo quando a mulher de Potifar queria fazer com ele, ele soube naquele momento ali que não podia pecar contra Deus. Por quê? Porque ele confiava e confessava o nome de Deus através das suas atitudes. Que ele estava só com ela, mas podia muito bem, como hoje acontece com muitos, podia muito dar uma declinada, mas não deu, porque sabia que ele não estava sozinho. Olha, naquele momento Deus estava ali junto com ele, como Deus estava juntamente com ele todo dia. Então nós não podemos pecar. José foi isso que ele viu, não podia pecar. Por quê? Porque Deus estava vendo como ele vê hoje a nossa vida. Outra pessoa, meus amados, que a gente deve sempre ver e olhar, é os apóstolos como Paulo. Glória a Deus. Paulo, você vê que Paulo era um homem instruído na lei, naquela lei ali de Israel e tudo, um homem sábio e tudo. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, passou por muita dificuldade, e ele perseverou. Na cadeia ele não murmurou. A gente vê a perseverança de Paulo e todos os discípulos de Deus, o Senhor Jesus, dia a dia, guardando o Evangelho Santo que hoje chegou para nós. Porque o Paulo, posso dizer, é um missionário de nós gentios. Por causa da vontade de Deus que escolheu ele escolheu ele porque ele sabia que ele era um homem determinado.
quando ele pegava uma causa, que ele recebia uma ordem, ele fazia. E Deus sabia perfeitamente que Paulo era o homem certo para essa batalha aqui, porque pregar o evangelho como missionário só vai se for um homem valente. Valente não é na força do seu braço, mas confiando na força do braço de Deus, na força do seu poder. Glória a Deus. E ele perseverou até o fim. Glória a Deus. Mesmo como ele disse, quando foi levado para morrer, ele disse, ele não desistiu. Não desistiu jamais do seu chamado. Ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que aconteceu tudo com ele, mas ele não desistiu. Glória a Deus. Aleluia. Outra pessoa que a gente pode ver é Josué. Josué viu tudo que aconteceu juntamente ali com Moisés. Ele viu tudo. Josué viu tudo ali que estava acontecendo. Mas Josué foi perseverante e a ordem de Deus que ele deu, ele cumpriu. Através da sua perseverança, da sua obediência a Deus e da sua fé, eles viram o muro de Jericó, através de grito dos guerreiros, pela ordem de Deus, ruir diante da sua vista, ali cair tudo por terra. Isso é o que nós hoje temos que saber, que nossas muralhas, elas cairão na hora que Deus quiser, que Deus, na hora que Ele mandar fazer algo, nós temos que fazer, porque é chegada a hora da nossa vitória. Glória a Deus. Outra pessoa, meus amados, que eu vejo como uma pessoa muito perseverante e muita fé, é a Ana. Ana, quantas vezes ali, ela ia orar, todo dia ia orar ali, onde está aquele servo de Deus, o homem de Deus, e as pessoas passavam por Ana, e ali eu creio que muitos, até mangarra dela, fazia fofoca dela, fazia um bocado de coisa, dizendo que ela estava embriagada e tudo, até o próprio profeta, o homem de Deus ali, chegou a pensar isso, e mas depois ele agarrou e disse que Deus fizesse a vontade dela. Por que ela queria? Uma mulher que era estéril, ela queria apenas um filho. Porque naquele tempo a mulher que não tinha filho era desprezada, era como se não valesse nada, era uma pessoa desvalorizada. E ela todo dia ia para ali e se punha ali naquele corpo para os profetas ali, e ali ela ficava calada, orando, pedindo a Deus um filho, até que Deus abriu a sua madre e lhe deu o filho tão amado que ela sempre pedia. E esse é um exemplo de pessoas que nós devemos trazer para a nossa vida, meus amados. Pois Moisés também, através da sua liderança, perseverando e sabendo de toda a dificuldade que ia acontecer, ele conseguiu, aleluia, a liberdade do seu povo lá do Egito. E com muita luta, tirou ele do Egito, com muita batalha, eles caminhou aonde até hoje, que hoje é nosso Israel, o povo santo de Deus. Aleluia. Meus amados, portanto, perseveramos, que essa é a quinta atribuição do homem de Deus, que é fiel a Deus. É a perseverança no dia, perseverar no evangelho e na oração. Porque aquele que persevera no evangelho e na oração, verás a glória de Deus. Nunca desistir dos seus objetivos, com paciência e força de vontade, esperar em Deus, e conseguirá tudo que quer, que todos nós perdemos conseguiram. Vamos ver, meus amados, em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrirei, buscai e encontrarei. Glória a Deus. Por que ele diz assim? Glória a Deus. Porque nós temos que bater todo dia e buscar todo dia. Porque Deus, pela sua misericórdia, Ele quer que nós peçamos, Ele quer falar com a gente em oração. Glória a Deus. E dessa maneira, Ele fala com a gente em oração sempre. Ele sempre em oração, Ele quer falar com seus filhos. Hoje somos filhos de Deus, chamados por Ele. Glória a Deus. Por isso Ele manda nós bater, manda nós pedir, todo dia e toda hora. Também no versículo diz assim, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que busca, acha. Glória a Deus. Todo que pede, recebe, todo que busca, alcança, e o que bate, a porta se abre. Glória a Deus. Dessa maneira nós devemos pedir todo dia, toda hora, perseverança, meus amados.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta com Deus. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo que ele está a propor, suportou a cruz. Glória a Deus. Ali, ele suportou aquela cruz com gozo, pessoal. Ter gozo, começou com gozo. Ele podia muito bem ter rejeitado. Glória a Deus. Aleluia. Para o resgate de todos os pecadores. Cristo, através da sua morte física ali, resgatou nós todos para uma vida espiritual. Ele se fez pecador por nós pecador. Por quê? Para poder, pela perseverança que ele teve, pelo seu própria vontade de suportar a humilhação, ali onde rasgaram ele naquela cruz todinha, Deus, ele, como Deus se fez homem, meus amados. A gente olhando bem, a gente vai ver desta maneira, glória a Deus. Porque ele não precisava ter feito isso, mas pelo amor à humanidade, pelo amor a você e a mim, ele fez essa maravilhosa obra para nós termos essa maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Como está escrito em Tito capítulo 2, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, e purificando para si um povo seu especial, zeloso de boas obras e santo. Através do seu sangue, através da sua perseverança, ele através da purificação, purificando com o seu sangue, hoje nós somos considerados um povo santo. Meus amados, e essa é exatamente mais uma atribuição do servo do Senhor fiel, a perseverança. Perseveramos todo dia e toda hora, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, aleluia. Cristo disse, meus amados, que o homem perseverante, ele comparou em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assoparam os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Portanto, que nós fazemos isso que Cristo disse aqui no capítulo 7 de Mateus. Continuemos perseverando, sabendo que a nossa rocha é Jesus, que nossa casa espiritual está edificada sobre a rocha, e que ela nunca se abalará, porque o nosso Deus está no céu, e Ele está todo dia e toda hora intercedendo por nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal e deixe o seu like em nome de Jesus.